Então, nós vamos iniciar o nosso próximo assunto. O assunto anterior, nós falamos sobre o iluminismo, né, que é o que foi o iluminismo? Aquele movimento, né, intelectual do século XVIII, né, e aí, abrir um parênteses aqui, quando a gente fala século XVIII, é sempre bom vocês terem em mente de qual período ali, quais os anos que a gente está falando. O século XVIII ele inicia no ano 1701 e vai até o ano 1800. No sexto ano, eu falei para vocês como é que a gente tem uma formulazinha para a gente saber, por exemplo, o ano 1700 e alguma coisa. Só um minutinho. Boa tarde, João Pedro. O ano 1800, 1700 e alguma coisa, ali, 1710, por exemplo, ele pertence a que século? Aí nós vimos lá que tem duas formas, né? A regrinha básica é, você pega, por exemplo, 1710, todo mundo está vendo, 1701, todo mundo está vendo aqui no slide. Aí você corta o número da direita, que é o 1 e o 0, né? Que é os números da. Só um minutinho, vou pegar aqui um negócio para ficar mais fácil. Por que eu estou falando? Vou abrir uma coisa errada. Então você corta o 1 e o 0, sobra 17. E aí, nesse caso, você soma mais 1 ao 17. Depois que corta os dois números, você soma 1, então 1701 é igual ao século XVIII. E todos os anos que não terminar em 00, a regra é essa. Quando termina em 00, igual é aqui o 1800, você apenas corta os dois zeros e sobra 18. Aí, no caso, quando termina em 00, você não acrescenta o 1, certo? Então, só para a gente situar, porque a gente fala muito, assim, que os acontecimentos foram ali ano tal, às vezes não fala o ano, fala no século. Então, para vocês se situarem, a hora que falar século XVIII, a gente está falando por volta dos anos 700. Século XVI, ano 500, de 501 a 1600. Então, o iluminismo, que foi o nosso assunto anterior, ele surgiu na Europa, né, ele consolidou na Europa no século XVIII e ficou conhecido como o século das luzes, ou século do iluminismo. Nós vimos que o que era o iluminismo? Um movimento de intelectuais, cientistas, né, filósofos que passaram a defender o uso da razão para explicar qualquer fenômeno, seja ele social, político, econômico ou natural, e não apenas as superstições, como acontecia antes no período medieval, e o período que segue ali depois, o período medieval, até antes do século XVIII. Então, teve uma importância muito grande esse movimento iluminista, né, que aconteceu na Europa, e ao longo logo após essas ideias, né, de valorização das pessoas, principalmente de liberdade no campo político e social, por exemplo, os iluministas eles eram contra os governos absolutistas, né, que os reis eram totalmente ali autoritários, né, não tinha leis, e aí nós vimos lá os pensadores que passaram a discutir formas diferentes de Estado, que desse mais liberdade para os cidadãos. Vimos, por exemplo, Montesquieu, que vai criar uma teoria que é utilizada hoje nos Estados modernos, de dividir o poder entre antes, no Estado absolutista, apenas o rei mandava, fazia as leis, cumpria tudo, ele julgava, ele era o encarregado em todos os sentidos ali no Estado. Com a teoria do Montesquieu, que é um pensador iluminista, ele defendia que o Estado deveria ser dividido em 3 poderes. Né? Ao invés de ter apenas um poder, teria o executivo, que é quem é encarregado de fazer a execução do orçamento, que no caso nosso aqui, se a gente traz para a nossa realidade, é o presidente da República. A gente tem o legislativo, né, no caso federal, né, a Câmara e o Senado, que é o Congresso Nacional, e temos o judiciário. Então, são 3 poderes harmônicos e independentes entre si, que é para contrapor, para não deixar que nenhum poder seja
absoluto. E essas ideias, elas começam, e aí a gente tem que ter em mente esse período. Esse período, o que acontecia nas Américas nesse período? A gente tinha toda a América sendo colonizada por países europeus. Aqui no Brasil, a gente era colonizado na época, era a colônia de Portugal, tinha os países vizinhos nossos, até o México, que era colonizado pela Espanha, tinha as colônias inglesas, onde hoje é parte dos Estados Unidos, e tinha também colônias francesas, onde hoje é parte do Canadá. E aí, com a difusão desses pensamentos, né, a divulgação desses pensamentos iluministas, começou a haver uma série de revoluções, principalmente nessas regiões de colônias, e processos de independência. É com base nessas ideias iluministas que começam os processos de independência. E a primeira independência que vai utilizar muito o pensamento iluminista é a independência dos Estados Unidos, é a primeira independência da América, e que vai servir de referência, nós vamos ver isso ao longo desse assunto, vai servir de referência para as demais regiões da América, né, onde na sequência começa a haver a independência de diversas outras regiões, né, da América Espanhola, e infelizmente o último lugar, um dos últimos lugares foi o Brasil, né, que até hoje ainda tem a colônia, a Guiana Francesa, por exemplo, a França até hoje ainda tem uma colônia aqui vizinha da gente. Então eu ia falar que foi o último, mas não foi o último porque ainda tem ainda, né, regiões que não se tornaram independentes da Europa. Então, o nosso assunto é no capítulo 3, depois vocês podem acompanhar no livro, que é a independência dos Estados Unidos. E aí eu fiz essa introdução do assunto anterior para vocês perceberem como que o contexto, né, que surge a independência dos Estados Unidos e em que condição ela acontece. No 7º ano, nós estudamos a colonização portuguesa, a colonização espanhola e a colonização inglesa. E no caso da colonização inglesa, onde hoje é os Estados Unidos, nós vimos lá que os ingleses eles foram para a América por questões diferentes das que vieram de portugueses que vieram para cá, para onde hoje é o Brasil, e também de espanhóis, né? O tipo de colonização ele foi diferente. Lá foi uma colonização chamada colonização de povoamento, porque as pessoas tiveram um dos maiores motivos que fizeram os ingleses irem para lá foi a questão da perseguição religiosa. E por conta da questão climática também, que o clima dessa região da América do Norte ela é bem parecido com o clima da região da Europa, então os produtos, né, aquilo que era produzido ali na América do Norte, nas colônias inglesas, eram bem parecidos, o clima é bem parecido com a Europa, então não tinha ali muitos produtos de interesse comercial no território europeu, diferente do que acontecia, por exemplo, em Portugal. Aqui com a gente, que é uma região tropical que produz muita coisa que não é produzido lá na Europa, que tinha grande valor comercial no continente europeu. Então, foi formado ali 13 colônias inglesas, é bom a gente chamar a atenção para isso, porque não é apenas um território inglês, de colônia inglesa. Foram formando várias colônias, né, eu tentei colocar um mapa aqui, eu acho que vai ficar um pouco pequena a visualização para vocês, porque é o seguinte, eu não estou conseguindo colocar modo de apresentação. Eu vou colocar aqui para ver se melhora. Nesse caso aí, melhorou para vocês? Fala aí no chat, por favor, gente, se a tela agora está maior aí para vocês, ou se continua da mesma forma. Oi. Pois é, não está mudando. Eu testei aqui mais cedo também, não mudou. Então aí está ficando pequena desse jeito. Então, mas o que eu quero que vocês percebam é que o território colonizado pela Inglaterra, ela era dividida em unidades independentes. Essas colônias, elas eram independentes entre si. E não tinha uma das diferenças é que elas foram se organizando de forma bem distante da Inglaterra. Não tinha aquele vínculo que tinha
entre Portugal e a colônia portuguesa aqui, onde tudo que era produzido na colônia portuguesa, eles só podiam vender para a metrópole que era Portugal. No caso aqui das 13 colônias inglesas, não. Como eu disse, é um tipo de colonização diferente, uma colonização de povoamento. As pessoas vieram para morar mesmo na Inglaterra, nas 13 colônias, né, no Novo Mundo, que eles chamavam. E aí ali eles começaram a desenvolver indústrias, principalmente nas colônias mais ao norte, que era a colônia de uma região de clima bastante frio. Nas colônias mais ao sul, que era com base na grande propriedade, teve uma certa semelhança aqui com os produtos, eles plantavam lá principalmente algodão, em grande propriedade, utilizaram mão de obra escrava também. Já nas colônias ao norte, aqui, ó, nessa região mais ao norte, era um tipo de colônia baseada na pequena propriedade familiar. Isso tudo nós falamos no 7º ano. E, então, tínhamos as colônias mais ao norte, baseada na pequena propriedade, né, geralmente foi formada nessa região pequenas indústrias e uma agricultura mais de subsistência, né, a pequena agricultura de subsistência das famílias. Enquanto que nas colônias mais ao sul, o processo de colonização se deu com base na grande propriedade e com base também na mão de obra escrava, bem parecido, né, mais parecido com o que aconteceu aqui na América Portuguesa e na Espanhola. Então, vamos lá. E aí, essas 13 colônias inglesas, quando falo das 13 colônias, é interessante a gente ver só... Aqui está o mapa, que é quase todo o mapa americano hoje, né? Falta aqui só o território do Alasca, que fica depois fica separado, né? Aqui nós temos todo o mapa americano, mas quando a gente fala das 13 colônias, apenas essa região em vermelho, naquele momento. Então, essas 13 colônias, elas sempre tiveram muita autonomia em relação à metrópole. Ou seja, não tinha aquela relação que eu disse de exclusivo metropolitano, onde as colônias, elas tinham que tudo que produzisse só podia vender para a Inglaterra e o que quisesse comprar só podia comprar dos ingleses. Não havia essa relação. Essa relação havia aqui, na colônia portuguesa. Então, eles tinham muita independência nesse campo, né, principalmente nesse campo econômico, que eles... eu não sei se vocês lembram, a gente falou lá do comércio triangular que foi formado pelos colônios ingleses nessa época, que as colônias do norte, que tinham pequenas indústrias, elas compravam melaço e açúcar nas Antilhas, levavam isso para as pequenas indústrias deles, transformavam em rum, vendia esse rum na África, né, ou trocava por escravos e pegava os escravos e vendia tanto nas Antilhas como para as colônias do sul. Veja que era todo um ciclo comercial sem a interferência dos ingleses. Eles eram independentes nesse sentido, eles tinham autonomia nesse sentido comercial. Outra coisa é que essas colônias, como eu disse, elas eram 13 colônias independentes entre si, cada uma tinha o seu líder, seu governante. Aí teve a revolução, que eu disse aqui ficou revolução, resolução, mas é revolução, a revolução industrial que estava em curso na Europa. Então, desde que os ingleses chegaram nas 13 colônias para fazer o processo de colonização, eles tiveram essa autonomia. Mas, a partir de um determinado momento, né, com a revolução industrial que estava acontecendo na Europa, né, esse processo de transformação industrial passou a exigir cada vez mais matéria-prima e também a ampliação de mercados para os produtos industrializados. E aí, nesse momento, a visão da Inglaterra em relação às colônias, que até então ela tinha deixado lá bem independentes, os ingleses que viviam nessa nova terra, nessas novas terras, começa a mudar. E de que forma? Os ingleses começam a ver nas colônias uma região onde eles poderiam ser fornecedores de matéria-prima e também um mercado consumidor para os seus produtos industrializados, né, para o desenvolvimento da indústria dentro da própria Inglaterra.
aí é quando os ingleses começam a mudar o tratamento que eles tinham em relação às colônias. Eles passam a querer impor agora novas relações com a colônia, né, a metrópole com a colônia, e relações parecidas com a que acontecia com as outras potências europeias, com Portugal e com a Espanha. Né? Então, na perspectiva, né, do ponto de vista britânico, as suas colônias, né, as colônias americanas, podiam atender a essas necessidades, a essas suas necessidades, que eram quais as necessidades? De conseguir matéria-prima, né, e também, depois que transformasse essa matéria-prima em produto industrializado, ter o mercado consumidor, que aí também seria o mercado lá das colônias. E aí, para que isso acontecesse, era necessário que a Inglaterra reduzisse a autonomia das colônias e passasse a subordinar essas colônias aos interesses ingleses. Aí é claro que esses colonos, vivendo durante muito tempo com a liberdade ali, em vários assuntos, né, criavam suas próprias leis, uma autonomia bem grande no campo econômico, eles não vão aceitar essa mudança, né, feita pela metrópole. Outra coisa que vai fazer com que a Inglaterra passe a olhar para a colônia de forma diferente foi que, entre os anos de 1756 e 1763, a Inglaterra entrou numa guerra contra os franceses, né, os britânicos contra os franceses, que ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos, que era uma guerra por disputa ali, disputando uma área que entre as colônias inglesas e a francesa, né, na região do Rio Oio. E aí, apesar da Inglaterra ter vencido os franceses e conseguido ampliar, né, os domínios ingleses na América do Norte, a Grã-Bretanha ela teve que pagar, teve que arcar com os custos da guerra, né? A guerra não sai barato. E aí, é claro que, na medida que passou a gastar mais, eles tinham que tirar esses recursos de algum lugar. E quando eles começaram também a ver também na colônia a possibilidade de começar a cobrar mais impostos e, assim, aumentar a arrecadação. E aí que foram criadas diversas leis, né, os ingleses começam a criar, o parlamento inglês começa a aprovar diversas leis para aumentar a arrecadação de impostos nas 13 colônias. E aí, essas novas leis, em 1964, eles criaram a chamada Lei do Açúcar, que ficou conhecida também como Lei da Receita. Ela estabelecia tarifas alfandegárias para a importação de açúcar, vinho, café, produtos têxteis, né, tecido e qualquer produto de luxo, e, ao mesmo tempo, limitava a exportação de madeira. Os colonos ingleses não podiam fazer a exportação de madeira. E também essa lei ela tentava controlar as importações do melaço, né, que eles compravam nas Antilhas, que fazia aquele processo de comércio triangular que nós já tínhamos falado. Depois, teve outra lei, essa questão de tentar controlar a importação do melaço já tinha sido tentado pelos ingleses reduzir, né, essa importação em 1733, que foi criada uma lei chamada Lei do Melaço, que era uma tentativa de colocar um alto imposto sobre o melaço importado, né? Mas essa lei ela nunca tinha sido cumprida porque a Grã-Bretanha, lá de longe, não tinha assim, um sistema de controle sobre esse comércio feito na colônia. E aí eles aproveitam a lei do açúcar para tentar agora limitar, né, tentar controlar essa importação de melaço que era feito de forma livre pelos colonos até ali. Quando chega no ano de 1765, o parlamento inglês aprova outra lei, conhecida como Lei do Selo, né, que através dessa lei, todos os documentos, né, tudo que fosse impresso, que circulasse na colônia, seja livros, jornais, qualquer documento oficial, cartazes, teria que ter um selo real, e é claro, esse selo tinha um valor, né, que era para comprovar que aquele documento ele tinha autorização de circular
na colônia. Os colonos eles vão reagir, né, de forma muito violenta, vão destruir as agências postais, e os comerciantes ingleses, que era muito ligado à Inglaterra, que viviam na colônia, começaram a reclamar muito, porque com essa revolta dos colonos, eles passaram a perder dinheiro. E aí, pressionado, o parlamento inglês ele vai suspender no ano seguinte essa lei. E teve também a lei em 1773, a lei do chá, que tirava a possibilidade dos colonos fazer o comércio do chá diretamente e passava esse comércio para o monopólio da Companhia Britânica, das Índias Orientais, que era uma espécie de uma empresa, uma grande empresa inglesa, que fazia o comércio entre... que nesse momento a Inglaterra tinha um grande império, né, algumas possessões na Ásia, e na América, né, na Europa, e eles faziam, essa grande empresa, ela fazia o processo, aí, principalmente naquele momento de busca de especiarias, que a gente já falou, era essa grande empresa que fazia esse intercâmbio Ásia-Europa. E aí agora os ingleses buscam, com isso, incorporar esse comércio das colônias a essa companhia. Primeiro porque ela passava por uma série de dificuldades com o comércio no Oriente, e além disso a coroa ela tentava articular, né, os dois lados do Império Colonial Britânico, né, na Ásia e na América, ali como um todo, controlar tudo para conseguir arrecadar dali a maior quantidade de impostos possíveis. No caso, eu preparei para hoje só isso, uma introdução ao que as condições que levaram as colônias inglesas a um processo de ruptura com a Inglaterra, e é esse processo de ruptura que a gente vai ver na próxima aula. Quando for na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, e vamos deixar aqui algumas questões já para vocês ir respondendo. No livro seus, na página 60, eu vou colocar esse vídeo na plataforma, e logo abaixo eu vou colocar também as questões, mas vocês já podem ir respondendo aí, ó, na página 60. Vocês vão responder as questões 1 e 2.